Segunda-feira, você já sabe, chegou a hora de mais um dos nossos encontros aqui no Tecnotalk. Seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda. Hoje nossa conversa é sobre os desafios da tecnologia e seus impactos nos negócios e na saúde mental. Temas importantíssimos. Quero começar pedindo para você que ainda não está inscrito no nosso canal, faz isso, vai lá rapidinho, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo, aproveita e ativa as notificações de vídeo novo, porque toda segunda tem conteúdo inédito para você e sempre muito bem pensado aqui no Tecnotalk. Lembrando que você também pode acompanhar a gente pelas plataformas Deezer e Spotify. Agora vamos para as nossas super convidadas dessa semana. São mulheres multidisciplinares, antenadíssimas com a tecnologia, mas sempre preocupadas com o desenvolvimento humano. A Ana Zamper é especialista em tecnologia e investidora anjo e diretora do programa de transformação digital da Senpou Escola de Negócios. E a Flávia Lippe é jornalista, escritora, pesquisadora, palestrante internacional, tem vários best-sellers e é fundadora da IDHL, um Instituto de Desenvolvimento Humano. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Flávia, vou começar por você. Queria que você nos contasse qual é o impacto da tecnologia, o impacto tecnológico exatamente no mundo corporativo nessa questão da saúde mental. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada. Vai ser um prazer trocar essas ideias com vocês aqui hoje. Bom, tecnologia e saúde mental, parece que elas são antagônicas, mas elas podem ser, sim, ferramentas que, unidas e feitas de uma maneira bem especial, elas podem salvar a saúde mental no mundo corporativo. Podem andar de mãos dadas, elas né, podem Flávia? andar de mãos dadas. A questão é saber a quantidade, o que. E mais do que isso, né, a gente desenvolver em cada um o pensamento crítico. Você não pode ter tecnologia se você não tem pensamento crítico. Eu sei que parece muito radical o que eu estou dizendo, mas o seu feed é reflexo daquilo que você é. Nós só somos indivíduos porque nós temos saúde mental. Quando você perde isso, você passa a ser uma coxa de retalho de várias pessoas, vários pensamentos, várias narrativas que não te representam. Então a tecnologia, ela só pode existir na sua vida se você tiver pensamento crítico. E para isso você tem que saber quem é você. Então é um processo, né, Flávia? É um processo de desenvolvimento que não para. Né? Muito. Depois vamos falar disso ainda. Ana, em que momento que você se encantou pela tecnologia? Quero que você conte pra gente como foi a sua saída do mercado corporativo. Você era uma super executiva. Por que você decidiu sair do mercado para se dedicar à tecnologia, se dedicar à educação? Prazer estar aqui com vocês, estou achando o máximo com duas super jornalistas aqui. Eu me encantei pela tecnologia muito nova ainda, na verdade pela tecnologia como eu achava que ela era, né? Eu via aqueles filmes da NASA, do FBI, e eu dizia, eu quero fazer isso. Mas fazer isso na década de 90, ninguém sabia o que era. Então lá fui eu fazer o curso de análise de sistemas, 31 anos na IBM, e assim, eu adorava meu trabalho no mundo corporativo, eu adorava trabalhar na IBM, eu adorava aquele modelo de vida profissional. Até que nos meus 50 anos, deu um estalo, acho que recobrando a saúde mental, né, Flávia, talvez. Pensamento crítico. Eu te entendo muito e conheço bem isso. Exato, me deu um estalo e eu comecei a descobrir um mundo que eu não fazia parte. Então eu me sentia que o mundo rodava e eu não entrava nesse mundo, porque meu modelo de vida corporativa era só conhecer aquilo, 31 anos. Então eu fiz um plano de saída e decidi mudar. Eu saí para focar em trabalho voluntário. Então esse foi meu primeiro desejo, era focar no trabalho social. Hoje eu sou conselheira de 2 projetos sociais. E o ano passado fui chamada para liderar o curso da Senpou, porque tem tudo a ver a tecnologia com o meu passado e eu adoro estudar, eu adoro descobrir e eu adoro entender como a tecnologia agrega nessa questão da humanização. Para mim a tecnologia, e você falou muito bem disso, a tecnologia tem que ser humanizada.
ela é uma ferramenta, né? Então, acho que foi mais ou menos isso, tudo junto e misturado. No meio do caminho vem a menopausa, então mais hormônios borbulhando aqui, e aqui estou. Vamos falar então dessa questão que eu quero abordar com vocês duas, que a Ana levantou e a Flávia também. Tecnologia e seres humanos. Muita gente acha que isso é incoerente, que cada um anda por um lado, só que não. Nós sabemos que isso não é verdade. Queria começar ouvindo a Flávia sobre isso, envolvendo também essa questão da saúde mental. O que as empresas precisam fazer para isso? Para que as pessoas entendam que a tecnologia é fundamental para nos dar mais produtividade. Se a gente ficar menos tempo produzindo, porque a tecnologia nos ajuda, a gente vai ter mais tempo para cuidar de outras coisas, até para ser mais criativo, para cuidar da saúde mental, certo? Certo. Acho que o entendimento dessa troca, primeiro, o medo que as pessoas têm da tecnologia é porque o ser humano, ele, na sua tradição de ser, né, nós somos, uma espécie, nós temos medo do novo. A gente tinha medo do escuro, a gente tinha medo de sair da caverna, isso é atávico. Mudanças. Mas mudança, né? Na verdade, a gente não teme a mudança, a gente teme que alguém nos mude. É muito diferente de temer a mudança. E quando você tem medo que algo vai infringir em você em algo que você não conhece, aí você tem medo dessa mudança. A tecnologia nunca vai substituir a gente. É um motivo muito simples. O sistema cognitivo humano ainda não foi replicado. Mesmo com todas as interações de inteligência artificial, a gente chega muito próximo do que a gente acha que é a realidade. Que eu vou te dar um exemplo muito simples para você perceber aonde está a linha fina a nuance disso. Da nossa essência como espécie. Eu posso encontrar com você online, eu posso falar com você online, mas a gente sempre termina... Vamos encontrar pessoalmente? Vamos tomar um café? Tô morrendo de saudade, eu queria te ver. E se você ver pela tela... não mata essa saudade, mata um pouco da necessidade de socialização, porque nós precisamos disso, e por isso que a gente ficou tão interativo tecnologicamente durante a pandemia, porque isso é atávico também, a gente tem necessidade de trocas sociais, mas a tecnologia ela não substitui o contato. Então, quando a gente fala de tecnologia para alta performance, a gente tem que lembrar que produtividade, ela só pode existir sem perder a saúde. E a alta performance é inversamente proporcional à saúde. Então, a tecnologia, ela entra aí. Mas é impossível a alta performance com saúde? Impossível, é inversamente proporcional. À saúde. Interessante isso. Interessante mesmo. Então, quando as pessoas falam de alta performance, elas não estão entendendo que a gente está colocando o corpo num limite insuportável. Não é no limite suportável. Mas a gente consegue, com a tecnologia, ter produtividade sem perder a saúde. Ou seja, com a tecnologia a gente consegue alcançar essa alta performance? Não. Não consegue? Não. A gente já consegue alcançar uma produtividade muito elevada. A tecnologia entra bem nessa... Não sei se você concorda, mas eu vejo a tecnologia como um facilitador para atividades e processos que requerem eficiência. E que são automatizados. E podem ser automatizados. Né? Aí ela te acelera. Para que você fica mais produtivo, muito mais produtivo nessas ações. Sim. E você só pode ter essa produtividade se você fizer pausas. E aí que entra a saúde mental. As maiores pesquisas em como a gente produz para aumentar essa produtividade sem adoecer é maior número de pausas. Então, tem algumas técnicas que hoje são consideradas mais antigas, como Pomodoro, etc. Mas hoje tem as técnicas que são utilizadas pela neurociência, que mostram como a gente ativa partes do cérebro quando a gente está descansando. Mesmo descanso ativo. Então, por exemplo, eu falo muito, médico produz muito, por exemplo, e está o tempo inteiro no hospital. Quem está estudando medicina, ou a gente que produz muito também, né? Assim, se você a cada hora você para 1 minuto, você pode fazer 1 minuto ativo com uma prancha, por exemplo, parado, mas fazendo prancha. Já tá parado, tá fazendo exercício ao mesmo tempo. Porque a prancha, ela é um exercício neurobiológico. Então, ela aumenta todas as sinapses cerebrais e, ao mesmo tempo, é a única que trabalha todos os músculos do corpo. Então, você faz 1 minuto de prancha e volta a trabalhar. Interessante. Fazer trabalho em pé. Você nunca deve ficar sentado. Se você ficar sentado 3 horas seguidas, você perde 2 horas de vida. Uau! 2 horas.
Então, se você 3 pensar horas isso, perde 2 horas? 2 horas de vida. A Então, cada 3 horas você a fica ca- sentado? se você ficar sentado direto 3 horas sem Meu se Deus. mexer. Uau! Então, se você levanta a cada hora, você aumenta em 2 anos a sua expectativa de vida, só de fazer isso. E depois, se você está sentado respirando, então você para, levanta da cadeira, inspira. Ana até se ajeitou. É. Não, né, também. gente? Fiquei até agora eu tô até Isso. com medo, já vou. 1 minutinho disso, você aumenta o seu nível de cortisol positivo e diminui o nível de cortisol negativo. Então, tudo isso são técnicas ancestrais que a gente pode utilizar a tecnologia para nos ajudar. Como? Coloca isso na sua agenda, ela vai apitar para te lembrar. Marca os tempos de trabalho e você constrói o seu trabalho de produtividade pensando na sua saúde, não pensando na sua entrega. Porque quando você pensa nisso, você aumenta a sua entrega. Sim. Então, algumas pessoas perguntam para mim mesmo, como que você produz tanto e faz tanta coisa? Na pandemia eu escrevi 3 livros que não foram publicados ainda. Eu leio muito, como as pessoas já estão habituadas com isso, né? De ver que eu leio muito e trabalho um monte de coisa. Mas por isso eu paro. Não é porque eu fico o tempo inteiro, é o contrário. Eu paro, recomeço e tem as pausas prolongadas, né? E como que a tecnologia tem a ver com isso? A tecnologia faz para mim coisas que eu não preciso ficar na frente dela. Muitos se enganam as pessoas que acham que eu tô com o celular na mão o tempo inteiro. Eu comentei com você outro dia, se eu demorar é porque eu não tenho o celular na minha mão. Mas por quê? Tá tudo automatizado. Tudo que eu tenho que fazer, que eu não preciso da minha inteligência, está automatizado. Agora, se eu tenho que escrever algo, eu, por exemplo, eu não uso o chat, eu não gosto mesmo, para nada. O chat GPT. Eu não gosto. Eu gosto de criar do zero e fazer do zero. Mas isso é uma característica de escritor, eu gosto de fazer do zero. Mas alguém que tenha dificuldade de escrever, vai lá. Não vai ficar perfeito, mas vai lá, ele vai te inspirar. E aí, quando a gente fala, ai, nossa, mas que medo, a tecnologia vai te substituir. Vai te substituir se você não for um ser pensante. Exato. Porque ela é só uma ferramenta. Você sabe que você falou coisa do celular, né? Quando a gente esteve no SXSW, a palestra da Esther Perel, ela falou disso. Uhum. Ela falou, na vida real, nenhum de vocês está 100% disponível todo o tempo. Uhum. Por que no online tem que estar? Isso Então, aí. imagina, aqui nós estamos, nós 3, olho no olho Sim. e prestando atenção, corpo e alma presentes. Sim. Será que se a gente estivesse no online, a gente não ia estar Com um monte no de paralelo coisa. com um monte de coisa? Aí que entra de novo a saúde mental. E mindfulness, né? Exato, Estar presente. Estar presente. E essa coisa me disparou pensar também, eu concordo com tudo que você falou sobre essa coisa do poder crítico, de estar presente. Muitas vezes eu acho que as pessoas usam essa coisa do multiprocessar ao extremo, né? Uhum. Como fuga também. Com É certeza. um modelo de fuga, ou seja, eu não estou presente aqui porque não me interessa, porque nessa não é a vida Uhum. que eu estou participando, né? Eu li... Viver no mundo virtual acaba sendo uma fuga, na sua uma opinião. fuga, para alguns casos, obviamente, né? Para muitos Porque casos, é né? aquela vida linda. Ninguém vai postar coisa ruim, né? Eu acho que muito dessa coisa do digital, você maquia o verdadeiro. O Nizam postou um negócio logo depois do SXSW, dizendo que de nada adianta a gente ir nesses eventos de inovação e tudo, e só falar sobre isso, sendo que muitas vezes os grandes insights podem estar nas pessoas com quem a gente convive no dia a dia. E é verdade, esse toque, o olho no olho, a gente nunca vai perder. Eu trabalho com inteligência artificial desde 90. A gente está agora... 1990. Eu entrei para trabalhar, foi meu primeiro emprego no Itaú, emprego, fiz estágio antes, mas emprego no Itaú para programar os primeiros caixas eletrônicos, inteligência artificial. Uhum. Então pensa, a minha vida não foi substituída pela inteligência artificial, mas me força a aprender algo novo. Eu concordo com E você. aprender o diferente, porque ela é Tem que diferente. aprender a usar. É uma E ela é inteligência, diferente. é uma É. maneira de ser inteligente Inteligente. também. Né? É uma inteligência a ser desenvolvida e nós não somos analógicos. As Exato. pessoas têm a impressão de que nós somos analógicos. E, na verdade, nós não somos analógicos. E porque essa história de achar que nós somos lineares, o ser humano, ele é o caos. Ele não é linear. E justamente porque ele é o caos, a gente se encontra tão bem na tecnologia. A questão é como usar isso de uma maneira onde você não ocupe o seu tempo com uma escolha errada, desde sempre. Então, assim, a maior inovação que tem
é a inovação ancestral. Se a gente olhar o planeta, pensar, os índios viveram mais de 5 mil anos na Amazônia sem destruir um pedaço do bioma, com tecnologias avançadíssimas, tanto de sustentabilidade, de preservação da mata, das águas, sem destruir nada. Aí a gente acha que a inovação é ir lá e arrancar da terra toras gigantes com máquinas extremamente poderosas. E a inovação está no oposto. Como a gente preserva a nossa ancestralidade, porque nós somos geniais como ancestrais, o nosso corpo ele é genial, não tem tecnologia maior do que o corpo humano? Me explica como é que ele faz. Com certeza. A gente está há anos, o fenômeno inclusive da inteligência e entender o cérebro tem 10 anos. Tem 10 anos que a gente está fatiando o cérebro para saber como funciona. Falta muito ainda, né, para a gente chegar lá. Então a inovação não está fora, a inovação está dentro. Então a gente entender como a gente funciona. Por que todos os robôs têm cara de gente? Eles têm feição. E por que eles querem cada vez mais parecido com a gente? Com mãozinha, com bracinho, com sentimentos? Porque nós somos a máquina perfeita, nós somos o poder. Agora, é óbvio, Ana, que muita gente fica naquela FOMO, né? Fear of missing out, né? O medo de perder alguma coisa em relação a avanços tecnológicos, isso é muito, né? Porque a toda hora muda, metaverso, aí as pessoas acham que o metaverso flopou. Não flopou, o metaverso não vai acontecer de uma hora para outra, ele vai indo. Agora inteligência artificial generativa, ChatGPT, como acompanhar esses avanços tecnológicos no mundo corporativo de maneira mais saudável, inclusive, Ana? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o conceito da inteligência digital. Para mim, assim, eu li esse conceito, que ele foi criado por um instituto chamado DQ, ele é um think tank de assuntos relacionados à inteligência digital. E ele mostra um pouco que o ser humano tem vários tipos de inteligência. Uma delas é o digital, que hoje está super em voga, né? Então, uma vez que você tem essa inteligência digital, você tem o seu coeficiente digital. Então, primeiro você tem que entender quais são os níveis e como é que você faz para melhorar esse seu coeficiente, que é a tua pergunta. Então, os níveis da inteligência digital, o primeiro deles é a cidadania digital. Então, todos nós aqui já vivemos no mundo digital. Então, a gente tem etiqueta do mundo digital. Eu sei que eu não posso colocar coisas de pornografia, coisas de assédio sexual, a questão do cybercrime. Então, isso tudo eu já sei. É o mínimo da etiqueta. Depois a gente vai para a criatividade digital. O que é a criatividade digital? É você tomar, por exemplo, Uber. Pegou o táxi, colocou a inteligência artificial, virou Uber. Comida. Mas a moto virou o iFood. Então, é você pegar algo esse videocast é criatividade digital, porque você está mesclando várias coisas. E o terceiro ponto é o empreendedorismo digital, que é como você pensa para o mundo. Questão de humanização, tecnologia voltada à saúde, enfim, essas coisas. Bom, como é que você chega nisso? Primeiro adote uma mentalidade de vou abraçar o novo. Torcer para que a tecnologia não funcione, torcer contra a tecnologia, já perdeu. Não vai levar a lugar nenhum. Já morreu, já tá né? aí, já acontecendo, já é presente. Já foi. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender mesmo. que não... É ferramenta. Entender que você não tem que ser um expert em tudo. Você tem que entender os principais temas. Dados é um dele. Tudo dados. Hoje está tudo traduz em dados. Em Deus eu acredito, pro resto me dê dados. Exato, é isso aí, Cris, é isso aí. Então, aprender dados. O terceiro é a questão da liderança, de ser menos comando e controle. Quanto mais você propiciar uma liderança aberta e que aceite e provoque a questão do teste, né, dos erros, você vai trazer isso para a sua empresa. Então, eu acho que é muito isso, é você realmente escolher quais são os principais pontos e estar antenado com essas tecnologias emergentes. De novo, não tem que ser expert em tudo. Então, tem uma coisa interessante disso que eu estava falando, que assim, nós temos várias inteligências mesmo, inclusive tem alguns cientistas que trabalham o desenvolvimento dessas inteligências, mas tem sempre uma que você tem mais, né? Você é mais inteligente em alguma coisa. Então, é só mais uma habilidade que a gente está desenvolvendo
que é a inteligência digital. É uma habilidade. Se a gente não desenvolver isso, realmente vão ficar muito antigas essas lideranças. Porque essa liderança que não é linear. E uma liderança linear, ela não tem como dar certo. Ela começa aqui e termina aqui. Não tem como dar certo. Até porque nós não somos lineares. Não, exatamente. Então não vai dar certo. O mundo não é linear. O mundo não é linear. Então, entender isso, e quando a pessoa tem muito medo da tecnologia, ela, na verdade, ela tem medo daquilo que a gente estava falando logo no início, de ser mudada. Mas se ela não é a mudança, ela não vai participar da mudança do mundo. Então, a gente só faz essa mudança fazendo experiências e errando, escolhendo coisas que a gente sabe mais, né? Então, assim, eu como pesquisadora, o que eu fui me dedicar? Aonde eu vou pesquisar de forma mais rápida, mais eficiente e correta, porque eu gosto de dados corretos, usando a inteligência artificial. Não vou ficar na unha, como antigamente, né, virando um monte de página, falar, ai, será que era na página 60 do livro que demora 3 dias para chegar no Brasil? Não. Não. Entende? Mas a gente já pesquisou dessa maneira. Já. Eu me lembro de fazer pesquisas na USP. Até porque a gente não tinha outra maneira para pesquisar. Encomendava a pesquisa. Quando eu entrei na TV Globo em 1996, só 2 computadores na redação Então, tinham internet. 2. Um, evidentemente, era para a equipe de internacional, porque tem que saber o que está acontecendo no mundo. E o outro, nós nos estapeávamos praticamente para poder ficar ali um tempinho. Mas quando eu comecei na TVE, que é a TV Educativa do Rio, que é equivalente à TV Cultura de São Paulo, só que a TVE é federal, a cultura é estadual. Era máquina de escrever. Flávia também, óbvio, né? Não, eu entrei na TV em 1989. Pois é. Que eu entrei na Eu televisão. estava entrando na faculdade, em 89. Então, a coisa mais louca, eu peguei a transição. E a gente acompanhou, isso que eu ia falar. Peguei a transição da tecnologia, eu sempre fui tecnológica, eu sempre gostei. E eu peguei todas as transições de rolo, para depois o Matic, de Matic para todos os tipos de. Hoje é digital, o né? Matic, todos os tipos Betacam, tudo, até chegar no que a gente tem hoje digital. Como a gente gravava. Eram os formatos de gravação. Formatos de gravação. E veja, vocês são um excelente exemplo de que a tecnologia não vai substituir o ser humano. Sim. Mas tem exemplos de liderança que na época, na televisão, andava com a máquina de escrever no braço porque tinha medo do texto não sair certo no computador. E eu olhava aquilo e falava assim, não vai dar certo. Nossa, isso eu nunca ouvi. Juro. Andava com a máquina e punha a máquina do lado porque não confiava naquilo. Gente. Isso, imagina. Mas né? é uma mudança. É o que tá falando, é mudança. É mudança. Isso, agora, isso. você imagina, vamos agora ampliar isso para hoje, dos líderes lineares, que são os líderes que adoecem outras pessoas. Mentalmente, emocionalmente, né? Então, o cara, por exemplo, que não entendeu que o WhatsApp é um meio de comunicação, ele vai mandar um WhatsApp meia-noite e vai perturbar essa pessoa num horário que ele não deveria. Então, quando eu trabalho líderes, por exemplo, eu não estou em nenhum momento falando com eles de habilidades que não são as habilidades humanas. Que são as habilidades de você saber lidar com o outro em qualquer circunstância. Né? Uma circunstância de conflito, se você manda uma mensagem, cara, vai desandar. Nós temos 3 problemas muito grandes hoje nessa geração. Falta de pensamento crítico, falta de comunicação e absoluto problema em resolução de problemas. Não conseguir. Não conseguir, problemas. Porque adia o problema. Porque como não sabe comunicar e não sabe entender o que está acontecendo, adia-se isso. Isso me leva, Flávia, a uma pergunta que eu queria fazer para a Ana, que é em relação a essa coordenação do curso que você faz na St. Paul, aliás, que eu estou fazendo esse curso, que é de transformação digital para líderes. Isso. Fala um pouco para a gente sobre o curso, o que ele traz, que tem tudo a ver com o estudo que a gente está conversando aqui agora. Tem. Sim, o curso ele é desenhado, temos a nossa aluna aqui que vai me ajudar, ele é desenhado para pessoas que não são, eu gosto de chamar, não são nativos digitais, né? Então, são pessoas já C-level ou conselheiros, enfim, empreendedores, que querem ter um pouco dessa inteligência digital um pouquinho mais afinada, mais apurada. Então, nós trazemos uma grade de palestras ou de temas relacionados à inteligência artificial, dados. Aliás, a gente aumentou a carga horária de inteligência artificial agora. Tá parecendo o South by Southwest, né? Exatamente. Às vésperas de começar o Festival de Inovação em Austin, vamos botar mais 40 palestras. A grade é dinâmica. A gente começa o curso com uma grade, durante um período a gente vai mudando, conversando com os alunos. Privacidade, ética,
cybersecurity. Então, tem blockchain, um conteúdo forte da questão da liderança. Como liderar nesse ambiente que a gente está discutindo aqui agora. E a gente vai fazer algumas alterações, inclusive nas próximas turmas, para aumentar essa carga. Então, é muito uma troca. O que eu mais gosto do curso, obviamente que a parte acadêmica da Sampo é impecável. É impecável. É impecável. É impecável. Mas o que eu mais gosto é a dinâmica entre os alunos. Porque a Cris é jornalista, a gente tem médico, tem CFOs, tem CMOs, tem conselheiros. Então, a dinâmica de troca entre esses alunos, para mim, a grande riqueza desse curso. Você falou do ChatGPT. A gente está usando o ChatGPT nos trabalhos. Porque foi uma discussão que a gente teve com os alunos também. Eu, por exemplo, eu me inspiro lendo as coisas do ChatGPT, não copio, mas eu me inspiro. Gosto também de ver Midjourney, por exemplo, fazer as minhas figuras. Claro, Me tira um pouco do meu tradicional. A gente trouxe isso para os alunos eles respondem para algumas disciplinas, quem quiser, né? Responde olhando o ChatGPT por si só e fazendo uma comparação, análise crítica entre os dois mundos. Isso está nos ensinando tanto de como essa ferramenta pode realmente ser algo benéfico. Então, o curso é muito isso, é essa construção ou aprimorar a inteligência digital de cada um de nós. Mas eu acho que tem uma coisa assim primorosa que a gente está falando aqui, que é... Lembra que eu falei, olha, a gente nunca vai ser substituído porque a gente necessita do contato? O que é o mais importante no curso? O contato entre vocês e os alunos. Ela acabou de falar isso. A conexão, a total. troca A ali. troca. Então, se a gente for falar sinto muito disso... isso também nesses eventos, nesses festivais que a gente vai de inovação, tecnologia, criatividade, tendências. A troca entre as pessoas e a conexão no melhor dos sentidos. Exato. E network no melhor dos sentidos. É o que, na minha opinião, é o que mais fica depois desses eventos todos e nesse curso. Concordo com a Ana 100% e com a Flávia também. E a conexão, ela é a base do nosso cérebro. Nós vivemos externamente como os nossos neurônios vivem internamente. Então, nós somos uma ligação intrínseca e fortíssima que nos faz viver. Então, não existe nenhum medo que a gente tenha que ter, né? Se você olhar ali, né, para a logo, aquela logo é o nosso cérebro. E é mesmo. Né? É o nosso cérebro. E ele é assim mesmo, né? Todo interconectado. E nós somos interconectados em tudo, né? E ele de ladinho, ele parece o mapa do Brasil Parece também, né? Então, assim, eu acho que cada vez que a gente compreende que nós só lideramos a partir de informações precisas, né? Nem científicas são. Porque a ciência não é tudo, tem muita coisa que a ciência não alcançou ainda. Mas precisas, olhadas assim com muito senso crítico mesmo. A gente não tem como errar na tecnologia. Mas é 1% da população mundial que tem um desejo absoluto de fazer da tecnologia uma mudança de era mesmo, de mundo. Pro resto é copy-paste, como já foi. O copy-paste não foi uma grande revolução? Sim, foi. Com certeza. Copy-paste. Com certeza. E é isso aí, entende? Os comandos a gente tem que compreender. Por isso eu acho, e voltando mais uma vez para a questão do curso, cursos como esse são fundamentais, né? O nome transformação digital já está dito ali no título, né? Exatamente. No que é o curso. Nós precisamos disso. E também o que vocês têm a dizer para as pessoas que estão com medo entrar nesse universo mesmo de cabeça. Vamos começar Começa comigo? Comece. Eu acho que o primeiro ponto é entender o papel que a tecnologia tem na sua vida. Ou seja, dar a dimensão para ela que você quer e que ela tem. Você coloca a tecnologia na caixinha da sua vida, não o inverso, né? A outra coisa esquece essa coisa da comparabilidade social. Isso me incomoda muito. A gente discute com os alunos. Esqueça isso. A sua vida é a sua vida. A vida que você vê dos outros na mídia social pode não ser a vida. E a outra coisa Provavelmente não é. Provavelmente não é. Por exemplo, não. nós três tiramos foto agora. A gente escolheu qual era a melhor foto. Lógico. Eu não vou colocar a foto nossa. Você gostou dessa? Todo mundo gostou, então essa que vai. É a melhor que vai. Não é a nossa foto descabelada ali embaixo, se preparando para entrar aqui. Então, eu acho que esse é um ponto. E a última coisa é relações, conexões.
estejamos 100% presentes. Essa coisa do multitasking é boa com limite. Então, eu acho que a tecnologia tendo esses contornos, maravilhoso. Maravilha. Eu acredito tanto na tecnologia a favor da saúde mental, que eu tenho uma startup que eu vou lançar agora em Nova York, que é a Bolha. A história dela é interessantíssima, que eu criei ela no analógico quando eu tinha 17 anos. Uau! E eu criei e fui adaptando a tecnologia da época até hoje, e ninguém conseguia fazer com que ela existisse, porque não tinha tecnologia para ela existir. E esse ano eu consegui fazer com que ela exista. Então é uma bolha mesmo. Ela é uma bolha de uma imersão supramental, na verdade, e cheia de emoções dentro, que você entra e a gente replica a nossa ancestralidade, nossos sentimentos mais profundos de tudo, das nossas 7 emoções universais, que são as que nós temos. E quando você entra dentro dessa bolha, é uma bolha mesmo, por isso que ela chama bolha. Quando você entra... Eu tinha anotado aqui, tá? Bolha. Ainda bem que você lembrou de falar. Você coloca o seu rosto, e quando você coloca o rosto, não é para poder abrir a porta. Eu leio as suas emoções a partir do seu rosto. Porque essa é a pesquisa mais evoluída que nós temos no mundo sobre emoções. Então, eu vou ler a sua emoção, que você não sabe qual é. Você acha que está bravo, mas você pode estar frustrado, por exemplo. E quando você lê... interromper rapidamente, você já conclui. Eu lembrei, eu estava em Nova York na semana passada, e eu entrei na Nike, na Quinta Avenida, e eles têm exatamente, não é a bolha, mas eles têm essa inteligência de conseguir ler o seu mood, que eles chamam, né? O seu humor. E é incrível. Incrível. É experiência do usuário na veia. Você entra, fica ali na frente, ele dá ali uma escaneada, não sei o que ele faz, mas aí coloca, o meu foi peaceful, eu estava em paz. Então, você está contente, enfim. Então, eles falam do humor. Eu falo da emoção. Real, que só a face humana é capaz de determinar. Foi um treinamento longo que eu fiz com o Paul Ekman, inclusive minha formação é internacional, para identificar a emoção na face de qualquer pessoa que esteja comigo. Não tenham medo, eu não faço isso. O Paul Ekman foi exatamente a Cris, pessoa a gente precisa falar com ela de cor. Exatamente. Que identificou essas emoções. E aí eu repliquei que na visão dele são 7. São 7. Em geral, os cientistas e neurocientistas falam que são 6. Mas ele trouxe mais uma. Ele trouxe 7, mais uma. Então você entra na bolha a partir dessa emoção, e aí eu te pergunto aonde você gostaria de estar. E a partir daquilo que a sua emoção está dizendo sobre você, eu te levo para aquele lugar. Então, quando você entra, a bolha vira um local imersivo que você desejou estar. Então, você entra numa floresta, por exemplo, você vai sentir cheiro de floresta, você vai estar imerso numa floresta, como essas exposições imersivas que vocês estão vendo. E lá dentro, quando você entra, tem 6 experiências que recuperam a homeostase do corpo. Então, você entra estressado e você sai com um nível de cortisol baixo, desestressado. E outros hormônios, nossa pergunta, né, Ana? Quando seremos convidadas a entrar na bolha? Logo. Ela já está em produção, e 2 bolhas vão agora para Nova York, e depois 2 bolhas já começam a ser colocadas aqui no Brasil. Essa bolha não vai ficar só para a nossa elite, né? Ela foi construída para levar para o ambiente corporativo, para que as pessoas tenham esse refresh durante o trabalho, mas também nós vamos colocá-la do lado de fora, em outros lugares acessível para todo mundo. E eu já estou levando para as comunidades que precisam de ter esse respiro e essa inteligência digital, para que eles não sejam excluídos em nenhum momento de nenhum projeto que eu faço. Trabalhando com inclusão o tempo inteiro, que é maravilhoso, excelente. Não sei nem como agradecer, foi uma delícia, tá voando. Nossa, a gente pode fazer um de 3 horas? Pois vamos. Em pé, pra poder ficar bem. E de costas pra ela, depois. Vai ser todo mundo em pé, de costas. De costas pra falar, pra não ficar lendo as nossas expressões. Gente, obrigada de verdade, foi delicioso. Obrigada, Cris. A gente pode fazer um dentro da bolha. Gostei. Essa ideia é boa. Aí sim. É boa, Cris. Próximo será dentro da bolha. Dentro da bolha. Obrigada mesmo. Obrigada. A nossa conversa fica por aqui. Você sabe muito bem que a gente tenta trazer temas
que você goste. Antes de acabar, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, óbvio, e também a Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis na área de tecnologia, inovação, criatividade e vários outros segmentos. A Ana Paula contou aqui pra gente esse curso incrível que eu estou fazendo. Depois eu vou trazer mais detalhes pra vocês, lógico. Na próxima segunda, 8 da noite, estou de volta com mais um episódio do Tecnotalk. Quero ver todo mundo de novo por aqui. Pode ir deixando suas mensagens, sugestões ao longo da semana. Eu respondo. E mais uma vez, não esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa seu like no vídeo. Isso é muito importante para que a gente cresça juntos. E também notificação, sininho para te ajudar. Beijão para vocês, beijo para vocês também. Obrigada. Obrigada a Beijo, vocês. Obrigada.